Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Mais uma live sobre Shambhala. Bem-vinda Rosimeire Romanello, de Santa Catarina. Mais uma live onde daqui a pouquinho faremos uma emanação semanal a todo o planeta. Viemos falar também sobre os cursos de formação em Shambhala. São divididos em 4 níveis. Para quem não sabe, o Shambhala é que deu origem ao Reiki. Esse cuidar através da imposição de mãos. E Shambhala foi trazido pelo mestre Saint Germain na época de Atlântida. E esse curso de Shambhala não é para todo o ser humano. Lembrando que todo ser humano é um ser de luz encarnado, passando por essa experiência, e somente os seres de luz despertos, com uma certa capacidade de luz, que vai se interessar em ser um facilitador de Shambhala, um trabalhador da luz, e que se interessará em fazer essa formação. Essa capacidade de luz é medida através da radiestesia cósmica, através do movimento do pêndulo, onde através do movimento conseguimos medir a frequência desse ser humano, de qualquer ser humano, desde que permitido, e não por curiosidade, apenas para sabermos com quem estamos lidando. Certos assuntos, por exemplo, espiritualidade, um ser de luz não desperto não vai ter interesse. E sabendo disso, a gente não perde nem tempo nem energia tentando passar alguma mensagem em relação a certos assuntos. Lembrando que 2/3 da população mundial não estão despertas e a maioria não irá despertar nessa encarnação, e 1/3 já está desperta. 1/3 da população mundial seria 2 bilhões e 500 milhões de habitantes. Um cálculo assim bem por cima. Rose ainda não fez o curso de formação de Shambhala, né, Rose? Só aguardando a oportunidade. E assim que tu sentires o chamado, estamos à disposição. Então são 4 níveis, cada nível pode ser feito no modo online. Para quem é reikiano, praticamente o módulo 1, ele é nível 1, o módulo 1, praticamente uma revisão do Reiki, uma reciclagem. O nível 2, o módulo 2, é a emanação à distância. O módulo 3, ou nível 3, é um aperfeiçoamento. E o módulo 4, ou nível 4, é um mestrado, onde a partir daí pode-se facilitar, iniciar outras pessoas também. É um cuidar simples e fácil também. Lembrando que simples e fácil pode ser coisas bem distintas, pode ser não, são coisas distintas, onde o simples pode ser fácil sim, mas geralmente o simples é difícil. E digo que às vezes até é quase impossível. Então vamos nos preparando, daqui a pouquinho para emanarmos Shambhala a todo o planeta Terra, a todos os seres vivos, animais, vegetais, minerais, aos seres humanos. Rose, se tiver alguma dúvida, pode digitar aí no chat. Comentar com vocês hoje sobre esse livro, O Caminho do Buscador, a Trilha de Bodhisattva. Bodhisattva é um dos Budas também, que ele conseguiu atingir a iluminação. Esse livro, essa obra é da Patrícia Cândido, do Luz da Serra. É um romance mediúnico em que ela conta aqui a história, né? Essa jornada do Bodhisattva até atingir a iluminação. E por curiosidade, quando ele atinge a iluminação, ele chega até Shambhala. Então vou ler aqui o finalzinho, né? Quando ele consegue chegar a Shambhala. Então, quando surgiram os primeiros raios do sol, apareceram os portais de Shambhala, à frente de Kanjiur. Dos portais veio flutuando Kuan Yin, a mãe Kuan Yin, da Fraternidade Branca, que o convidou a entrar.
Kanjiur sentia uma emoção interna muito grande, mas não conseguia demonstrá-la, pois estava tranquilo, sentindo muita paz. Para recebê-lo estavam lá sua mãe, que já estava desencarnada, Yama Dongpa, os Mahatmas, N. Shasta, Pan, o homem que um dia foi o esqueleto da cadeira, o Yak, a serpente, os yogis e os tigres, que mais pareciam gatos de estimação. Agora Kanjiur sabia o que realmente era felicidade. Chegando lá, ele viu a alma de Serina por um breve instante e ela voltou ao seu corpo no momento em que ele lá chegou. Depois disso, ela se recuperou e continuou ministrando suas aulas no palácio às crianças da comunidade, aguardando o dia em que se encontraria novamente com Kanjiur. Neste momento, Kanjiur havia cumprido sua missão de alma, pois, chegando ao seu estágio de iluminação, muitos seres foram liberados da roda de renascimentos, como sua mãe, por exemplo, que já o esperava por lá. A mãe de Kanjiur havia falecido há alguns meses e, quando o garoto se iluminou, a alma dela também se purificou. Nosso amigo Bodhisattva continua até os dias de hoje morando em Shambhala e mantém aquela agradável aparência de um rapaz de 19 anos. De vez em quando, ele consegue uma licença para visitar amigos como nós. Então, esse é o finalzinho do livro, onde Bodhisattva consegue a iluminação e ele chega até Shambhala. Eu havia lido esse livro há um tempo atrás, no ano passado, e não me lembrava que Bodhisattva chegou até Shambhala na sua iluminação. Esses dias aí que eu estava dando uma olhadinha, e para grata surpresa, Shambhala é citada mais uma vez aos seres iluminados que atingem a iluminação. Então, lembrando que Shambhala foi uma cidade que existiu no plano físico, seria hoje ali na região da Ásia Central, na Mongólia, no deserto de Gobi, e hoje fisicamente ela não existe mais, ela existe apenas no plano de luz. Então, o que seria o plano de luz? A verdadeira casa do Pai. Shambhala se encontra hoje na 13ª dimensão, e todo ser iluminado, todo ser de luz desperto, tem a capacidade de chegar até essa cidade. Lembrando que essas dimensões, da 5ª dimensão para cima, é uma coisa interna. Bem-vinda, Márcia Klein. Então, Shambhala, somente seres de luz despertos conseguem chegar até esse nível de consciência. A 3ª dimensão é o plano terreno, onde estamos vivendo, o planeta Terra. 4ª dimensão é o plano espiritual, são dimensões externas. E da 5ª dimensão para cima se encontra o plano de luz. Então, é uma viagem interna que nós fazemos. Então, eu já fui a Shambhala algumas vezes, ultimamente está sendo bem frequente. E da última vez que eu fui até lá, encontrei com a minha filha desencarnada, Para quem não sabe, eu tenho uma filha desencarnada. Ela nasceu em 20 de agosto de 2007 e desencarnou 5 dias depois, 25 de agosto de 2007. E o nome dela era Sofia Riga, e ela inspirou, um tempo depois, a inaugurarmos o Instituto Sofia Riga, que é o meu espaço terapêutico, que eu tenho aqui em São Paulo, capital, na Zona Leste, Vila Prudente. E o Instituto, até hoje, é um centro de terapia, centro de cursos, onde a gente lida com espiritualidade, consciência, aplica algumas terapias como o próprio Shambhala, investigação do inconsciente, Reiki, reflexologia, constelação familiar. Tem mais algumas outras técnicas também que o objetivo é servir, trazendo bem-estar físico, emocional, espiritual, mental, a quem nos procura. Então, encontrei em Shambhala a filha desencarnada, Sofia, mas lá ela já estava com uma aparência de adulta, Então, no plano de luz, a gente eu pelo menos encontrei alguns seres desencarnados que passaram pela minha existência. Meus avós, por exemplo, alguns estavam lá. E a aparência é conforme, não sei se é necessidade, a aparência da pessoa desencarnada pode ser de várias formas: criança, adulto, jovem.
Então qualquer ser de luz desperto pode chegar até Shambhala, através de um sonho, através de algum trabalho mediúnico, de um desdobramento, algum trabalho terapêutico, porque isso depende muito do nível de frequência. Então, conforme a frequência do ser de luz, pode-se chegar até Shambhala. Através do sonho também é possível. Então fica aqui o convite para quem quiser fazer a formação de Shambhala, 4 níveis, pode ser feito no modo online, cada nível demora de 2 a 3 horas. Para quem é reikiano, ele é mais breve, porque é praticamente uma revisão, uma reciclagem do reiki. Então, lembrando, para qualquer ser de luz desperto, encarnado nessa experiência humana, fica o convite, se sentir o chamado, para fazer essa iniciação. Então, vamos nos preparando. Quem quiser fazer perguntas, só digitar no chat, Márcia, Rosimeire. Enquanto isso, vamos nos preparando, pegando aquele copo d'água, um jarro, uma garrafa. Fazemos a emanação de Shambhala ao planeta daqui a pouquinho. Shambhala, esse cuidar multidimensional, através da imposição de mãos, onde a gente cuida do planeta, cuida dos seres vivos. Tem uma maneira de um cuidar multidimensional. Fala assim, cura multidimensional, mas a palavra cura para mim é assim muito forte. Na verdade, a gente não cura ninguém. A própria pessoa que a gente vai emanar o Shambhala é ela que vai ter o processo de autocura. Dizemos que nós somos facilitadores. Curadores, somos curadores de nós mesmos. Então, eu me sinto mais confortável em chamar de um cuidar multidimensional. Então, o que é cuidar? Cuidar é a gente colocar em ordem naquilo que é permitido. Porque tem certas situações que o ser humano passa nessa encarnação que a gente fala que é o script. Seriam o karma que essa pessoa tem que pagar nessa encarnação. Pagar não digo, né? Pagar é uma palavra muito forte, mas situações que ela deve passar nessa encarnação e que faz parte do script. Quando ela encarnou aqui, ela fez todo um plano pré-reencarnatório em que certas situações fariam parte da caminhada. Então tem coisas que a gente não pode mexer relacionado ao script. Então o que a gente faz é enviar um bálsamo e, se possível, colocar ordem ali, auxiliar aquela pessoa naquela situação. Bom, então vamos iniciando a nossa emanação de Shambhala ao planeta. Toda emanação a gente começa primeiro com uma respiração. A respiração é importante para integrarmos todos os nossos seres, o nosso ser de luz, que é a nossa essência, com o nosso ser físico, o nosso ser mental, o nosso ser emocional e o nosso ser espiritual. Então, falando nos seres, o ser de luz é o ator. Todo ser de luz desperto encarnado como se fosse um ator. Por exemplo, eu sou um ser de luz que estou encarnado como Márcio nessa encarnação. E o personagem é o ser físico, o ser mental, o ser espiritual e o ser emocional. Então, com uma simples respiração, a gente fecha os olhos, respira profundamente. A gente faz essa integração de todos os nossos seres. A gente inicia toda a emanação de Shambhala como uma respiração de 4 etapas. Então, vamos fechando os olhos. Primeira etapa, a gente inspira profundamente pelo nariz. Inspira bem profundo. Segunda etapa, a gente dá uma pausa. Segura um pouco o ar. Terceira etapa, a gente solta todo o ar, expira pela boca, expira tudo, eliminando as toxinas, as negatividades. Quarta etapa, a gente dá mais um tempinho. Então vamos nos sincronizando nessa respiração de 4 etapas, integrando todos os nossos seres. Para quem é iniciado em Shambhala, a gente emana as mãos para frente. Para quem não é, apenas escute, apenas mentalize, apenas visualize. Então vamos nesse momento emanando Shambhala a todo o planeta Terra, a todos os seres vivos, os nossos irmãos humanos, animais, vegetais, minerais, para que a paz se estabeleça na humanidade, que o
planeta siga em paz, que todos os seres vivos vivem em paz. Mandando Shambhala, esse cuidar multidimensional, através das mãos, imposição das mãos, esse fluxo cósmico que vai colocar em ordem em tudo que é possível. Shambhala emanada através de uma luz dourada que sai indo aqui das minhas mãos. E essa luz dourada vai contagiando todo o planeta, toda a humanidade, todos os seres vivos. Shambhala aqui, Shambhala aqui, Shambhala aqui. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Seireki, Seireki, Seireki. Honshaze Shonei, Honshaze Shonei, Honshaze Shonei. Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Gratidão por esse momento de estarmos cuidando do planeta, de nossos irmãos, seres vivos, humanos, animais, vegetais, minerais. Essa oportunidade de cuidar, de trazer paz e colocar em ordem tudo que é possível. Gratidão ao Mestre Saint Germain, à Mãe Kuan-Yin, ao Arcanjo Miguel e a todos os seres que fazem parte dessa egrégora, ancestrais, todas as entidades, todas as linhas. Gratidão por mais esse momento. E assim seja, e assim é. Vamos tomando um golinho da nossa água. A água está com sabor um pouco do adocicado hoje, a minha água, parecendo um soro caseiro. Então deguste um golinho da água de vocês. E na água foi fluidificada através desse cuidar de Shambhala. Então nós, como seres luz despertos, temos a capacidade de gerarmos essência e de absorvermos também através do chakra cardíaco, mandando uma luz verde. E o chakra cardíaco tem a função de nutrir e de gerar essências também. Tudo aquilo que a gente necessita através de uma emanação de Shambhala é fluidificada através da água. A Márcia Klein colocou que a água também está meio adocicada. Então, esse sabor adocicado que eu senti também, Márcia, são as essências, os florais, tudo que está disponível no cosmos e que foi fluidificada na sua água para o seu bem-estar físico, emocional, mental, espiritual. Então, aqui mais uma vez o convite para quem sentiu o chamado, fazermos uma iniciação em Shambhala, 4 níveis, cada nível demora 2 a 3 horas, pode ser feito no modo online, investimento R$120 por nível. Então, se vocês sentirem o chamado, reservem 2, 3 horinhas na sua agenda e a gente pode fazer a iniciação mesmo se for individual. Individual é até mais legal porque a gente praticamente faz uma aula, um cuidar VIP. Então, sentir o chamado, Rosemary, Márcia Klein, estamos à disposição. Se tiver perguntas, digite aí, temos mais um tempinho, enquanto a gente toma um golinho de água. Gratidão então, meninas, pelo prestígio. Mais uma emanação de Shambhala semanal. Semana que vem estaremos de volta, provavelmente na quinta ou sexta-feira. Estarei postando aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana. E na semana que vem estaremos de volta. Fiquem na paz e até mais então.